Ontem à noite no Lacerdão e deu aquela respirada, mas a situação do Santa Cruz ainda não está resolvida, né? Leonardo Boris, boa noite, Boris. Não está, Haroldo Costa, boa noite para você, boa noite para o amigo e para a amiga ligados aqui no Bola Rolando, mas precisava, necessitava e obteve a vitória, talvez uma das partidas melhores do Santa Cruz sob o comando do técnico Itamar Schulli. 3-1 em cima do Porto, mas uma notícia triste. Raulney Alves, lá em Caruaru, já tinha detectado que o problema do volante Lucas Bessa era grave e foi confirmado hoje. O jogador tem um LCA, ligamento cruzado anterior, e vai ficar de 6 a 7 meses fora de combate. Entrei em contato agora com o gerente de futebol do Santa Cruz, Francisco Salles, que essa questão é muito importante. Foi até uma pergunta que me fizeram e para quem fez a pergunta, outros estavam fazendo essa pergunta, o professor Francisco Salles me respondeu. O Santa Cruz fica cumprindo contrato com ele até o término da recuperação. Aí pode-se falar, Boris, mas por que? Primeiro, está na lei. Segundo, o Santa Cruz até então só tem tabela até o fim do campeonato estadual, passando para a segunda fase. E é claro que se você tem um jogador com essa gravidade de contusão, você tem que assumir as responsabilidades e assim fará o Santa Cruz. Mas vamos ouvir o diretor médico do Santa Cruz, doutor Antônio Mário, falando dessa notícia triste que envolveu Lucas Bessa no jogo contra o Porto. Infelizmente, ontem, durante o primeiro tempo do jogo contra o Porto, nosso atleta Lucas Bessa teve um trauma torcional no nível do joelho direito, e que foi retirado de campo, evoluiu com muita dor e limitação funcional. Hoje pela manhã reavaliei ele, achei que tinha uma instabilidade articular, fizemos o exame de imagem, já temos o laudo, uma lesão do ligamento cruzado anterior. Infelizmente, acidentes acontecem, incidentes também. O atleta está orientado, é um atleta que tem uma conduta de calmas e entendeu o processo, né? Não é fácil, nós sentimos pelo homem, pelo atleta. É uma lesão eminentemente cirúrgica, não é uma cirurgia que se faz de urgência. Nós precisamos restabelecer essa função desse joelho, fazer com que ele tenha amplitude de movimento restabelecida para a gente fazer e programar a cirurgia. É uma cirurgia que demanda um tempo de reabilitação. Normalmente o atleta se afasta das suas atividades, da sua atividade competitiva, de 6 a 7 meses. Acidentes acontecem, Lucas terá de nós todo o apoio necessário e o suporte para esse momento. Aí está a palavra do diretor médico do Santa Cruz, doutor Antônio Mário. Por outro lado, o Santa Cruz teve o 21º jogador anunciado. Nós anunciamos aqui, inclusive, no resumo final. O volante Henrique Lordelo. Ele tem 23 anos de idade, começou a carreira na base do Flamengo, atuou pelo Goiás e no ano passado ele fez 31 partidas jogando pelo São Bernardo. Então, um jogador que já está treinando na capital pernambucana, ele será regularizado e aí fica à disposição do técnico Itamar Schulli. Por quê? Porque o técnico Itamar Schulli tem um elenco muito reduzido. E aí você contratou um jogador e aí você falou na hora, puxa, ótimo, eu tenho mais um jogador para a posição. Aí vem a partida contra o Porto, você perde um jogador para a posição. Então, quando você está programando contratar um volante, um centroavante e um extremo ainda, aí contratou o volante, mas agora é um volante, um centroavante e um ponto. Voltou a estaca zero. São coisas que acontecem aí na temporada, né? Bom, o Santa Cruz ganhou um pouco mais de tempo, não é, Boris? Vai jogar na terça-feira à tarde contra o Petrolina no Pelo Sertão. menos, né? Pelo menos um pouco mais de tempo, tanto é que os jogadores... Acho que vai ser um jogo duro lá, né? Muito, é um adversário direto. Ano passado o Petrolina tirou o Santa Cruz. Né? E a gente estava lá naquele jogo, nas quartas de final, foi na disputa de pênalti. Sim.
E o que acontece? É um adversário direto. Se você for na tabela, você vai ver que o Petrolina vem abaixo do Santa Cruz. Está na cola. É claro que com a vitória sobre o Porto, melhorou muito a pontuação do Santa Cruz, mas ainda é uma pontuação que, se acabasse hoje, não lhe daria o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. Por isso que eu falei que a situação do Santa Cruz não está resolvida. Nada, longe Hoje disso. ele não estaria na Série D. Não, longe disso. As vagas seriam de Retrô e Central, né? Porque o Central está na frente dele. Sim. Quer dizer, então, não tem nada resolvido. Mais uma vez, explicando para o torcedor. O Santa Cruz, no caminho menos tortuoso, ele tem que ser melhor classificado na primeira fase. Num caminho tortuoso, ele tem que ser campeão estadual ou que o Sport seja campeão e ele vice, ou que o Náutico seja campeão e ele vice. Então, é um caminho tortuoso, é um caminho difícil que o Santa Cruz ainda tem pela frente. Mas se o Sport e Náutico fizerem a final e ele for o terceiro, cair numa semifinal Mas também... aí ele tem que estar melhor classificado na primeira fase. Entendeu? Entendi. O que vale é a primeira fase. Tá. Aí é que está a questão. Os jogadores do Santa Cruz titulares tiveram uma folga hoje, merecida, há muito tempo, pressão muito grande, e aí os jogadores tiveram a folga. Amanhã, a apresentação no CT, 9 da manhã. 9 da manhã tem a apresentação no CT de todos os atletas. Ô, Boris, Pois não. Série D 2024, só para esquentar aqui o assunto, já que a gente tá falando de Série D. Olha, Não tem regulamento ainda, não tem nada, né? Eu vou dizer para você... Tem aquilo que a gente já sabe, né? Os clubes que são classificados, mas e aí? Você sabe que eu sou muito sincero. Essa questão de virada de mesa, essa questão, eu vou ser um pouco politicamente incorreto. Eu torceria muito para que houvesse uma inclusão desses times, não só o Santa Cruz, como outros times pelo Brasil afora, numa Série D mais extensa. Eu estou sendo muito sincero. Existe uma pequena possibilidade. Mas eu não sei se isso vai se tornar realidade. É isso que eu ia te falar. Isso é uma coisa de bastidores, né? De bastidores. Porque a CBF, quando foi, digamos... Chegou até a esquentar. Mas quando a CBF foi questionada... Balançada, obrigado, João. o presidente Edinaldo Rodrigues falou... A gente não vai mexer nisso, não. Não vai mexer nisso, não. Mas você sabe que a política atua muito... Quer dizer, instigada a na falar, Confederação né? Brasileira de Futebol. A política atua muito. E você sabe que o presidente de Santa Cruz tem um político, que é Bruno Rodrigues. E aí... Aguardemos. Não, mas só a palavra é essa. Aguardemos. É igual a SAF. Aguardemos. Também. Porque a SAF está para vir no segundo semestre. Aguardemos. Estava para vir o ano passado, não foi? Foi. Então aguardemos. Tá certo, Boris. Bom, Leonardo Boris trazendo para você as notícias do Santa Cruz Futebol Clube. A gente tá fechando aqui o Bola Rolando, agradecendo aí o seu carinho, a sua amizade, a sua audiência. O Boris vai estar com vocês já já na abertura.